Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides e está começando o Despluga! Pode chegar, já vai deixando seu like. Esse vídeo merece ser compartilhado com seus amigos, então já compartilhe o vídeo aí. Temos um assunto muito legal para tratar hoje aqui, bem legal. Como sempre, trazemos assuntos importantes, relevantes para a sociedade e para todos vocês, tá bom? Então compartilhe o vídeo com seus amigos, curte o canal e não se esqueça do mais importante. O que é o mais importante? O mais importante é você inscrever-se no canal. Então inscreva-se no canal, dá essa força pra gente. Para você é só um clique aí e tal, você vai ficar inscrito no canal, mas aqui pra gente no Despluga, a sua inscrição ela é muito importante. Então toca o dedo aí nesse botão e inscreva-se no canal, tá bom? Quero agradecer a minha equipe. Na mesa de comando, Mari Cavalcante. Na produção, Fátima Nunes. Meninas, vamos que vamos, porque agora eu vou apresentar o nosso convidado. Ele é formado em assistência social, ele também é estudante de psicologia e é o coordenador do Cadastro Único e Auxílio Brasil de Valparaíso, em Goiás. Cleigilson Nascimento, seja bem-vindo ao Despluga, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, tá? Estou aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer situação, eu estou aqui à disposição. Tá joia, Cleigilson, que legal. Fala um pouco de você, como nasceu esse seu interesse pela assistência social, como foi isso? Eu, como sou nascido no Rio Grande do Norte, Natal, há muito tempo, cheguei em Brasília em 1986 e nessa época eu comecei a estudar e vi a situação das famílias e com isso eu me sensibilizei, né? E comecei a estudar. Quando eu terminei os estudos, eu fui fazer curso para técnico de magistério, fui professor de geografia há 4 anos, aí larguei e fui fazer serviço social. Então, foi no serviço social que eu vi que tem algo assim que me satisfaz, né, como pessoa. Claro que a assistência não é aquela coisa assim, essa é maravilha, é aquilo que eu gosto. Não, a gente tenta fazer o máximo possível. Então foi essa situação do dia a dia que eu vivendo que eu me adaptei à assistência social. E fiz esse serviço social há mais de 5 anos atrás. E atuo na assistência social há mais de 8, 10 anos de tempo já. Então, eu estou muito bem na assistência social, mas tem um pezinho lá na educação. Eu sou fascinado pela educação. O povo fala assim que eu sou mais da educação do que da assistência. Não, eu adoro a educação. Eu acho que a educação é tudo nesse país. Se você abre o leque para a educação, então você está fazendo o leque para todas as áreas sociais, porque a educação é tudo, é a base de tudo. Se você tem educação, você tem a base de tudo que você pode caminhar na vida. Então, eu terminei o serviço social, atuo na área da assistência social, sou coordenador do Cadastro Único há mais de 8 anos que eu estou lá atuando no Cadastro Único e também agora estou no curso de psicologia no 3º semestre da psicologia. Legal. Explica pra gente o que é o Cadastro Único, para que ele serve? Qual é a natureza do Cadastro Único? O Cadastro Único foi criado pelo governo federal para determinados benefícios sociais. Então, para você ter direito a algum benefício do Cadastro Único, você tem que estar inscrito. É fácil escrever? É a coisa mais fácil. Hoje em dia o governo até abriu um portal que a gente pode se inscrever na internet. Mas tem que ficar atento que a gente pode se inscrever na internet, mas tem que confirmar os dados presencial. Eu começo o início do cadastro, mas eu tenho que finalizar esse cadastro presencial, validar presencialmente. Então, o Cadastro Único serve para quê? Serve para todos os benefícios sociais do governo federal. Quais esses benefícios? O povo almeja muito o Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil, que tem a pretensão do governo que foi eleito voltar o nome que é antigo, que para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque só o governo atual só mudou o nome, mas os benefícios é o mesmo, as coisas é o mesmo, então não mudou quase nada. Então a pessoa para ter direito ao Bolsa Família tinha que ter criança e renda familiar, então a mesma coisa, e as condicionalidades também.
Então, no Auxílio Brasil é a mesma coisa, segue o mesmo padrão. A única diferença foi que bagunçou muito o cadastro único. Por quê? Porque muita gente confundiu Auxílio Brasil com auxílio emergencial. E auxílio emergencial, qualquer pessoa poderia solicitar. Já o Auxílio Brasil, não. Eu tenho critérios que eu tenho que seguir. Quais são os principais critérios para um cidadão, para uma pessoa solicitar o Auxílio Brasil? Primeira coisa que eu te falei, tem que estar escrito no cadastro único, porque não existe Auxílio Brasil, cadastro específico para o Auxílio Brasil. Existe cadastro único, que ele está lá dentro do cadastro único. É dentro do cadastro único que a pessoa vai perceber se é perfil ou não é perfil do Auxílio Brasil. Como que eu vou saber disso? Que ele tem que ter criança de 0 até 21 anos de idade, estudando, tá? De 0 a? 0 a 21 anos. Mas 21 anos de Porque idade? a gente até questionou isso. Por que 21 anos? Porque simplesmente o governo entende que tem gente que até hoje, com a idade dessa, ainda estuda o ensino médio. Né, que se atrasou na vida, não terminou os estudos, então até 21 anos o governo entende que ele pode terminar o segundo grau. Não é faculdade, é o ensino médio, porque no cadastro não tem faculdade, só tem até o ensino médio. Então o governo entendeu que até os 20 anos as pessoas poderiam terminar o ensino médio. Então é de 0 até 21 anos, crianças estudando, criança e adolescente estudando. E depois a renda per capita da família. Aí onde está o grande problema, porque todo mundo acha que a renda, para ter a renda, é aquela renda que eu preciso estar trabalhando, ou então eu tenho que estar fichada, a carteira fechada, e não é. Renda é tudo aquilo que vem para sua mão, que você usa e utiliza para gastar os seus gastos, ou então pagar alguma coisa, ou comprar alguma coisa. Então, essa é a sua renda familiar, não é aquela carteira fechada, que a gente questiona muito, as pessoas falam assim, eu não tenho renda, que eu não tenho carteira fechada. Mas espera aí, está vivo, sobrevive, como que paga as contas? Então, lá no cadastro tem um campo específico que fala lá, ajuda. Para uma pessoa leiga, igual eu sou leigo, né, no assunto. Primeiro a pessoa, vamos supor que alguém tem o desejo de entrar, de receber algum benefício social, né? A primeira coisa que ele tem que fazer é verificar se está no cadastro único. Se ele tem um cadastro único. Essa verificação e como que ele você falou que pode ser feito pela internet. Como é que como funciona esse sistema? No próprio tem um aplicativo que a pessoa pode consultar, é o CAD único. Ele consulta, meu CAD único, ele pode consultar se ele tem um cadastro único ou não. Se ele tiver e perceber se está atualizado ou não, porque tem uma base de dados, tem que atualizar de 2 em 2 anos a base do cadastro único. Então, se ele não atualizou, ele pode estar excluído. Por exemplo, eu me inscrevi aqui 5 anos atrás, só que eu não fui lá atualizar o cadastro. O que acontece? O próprio governo exclui o cadastro. Ele teve uma obrigação de atualizar o cadastro de 2 em 2 anos, é obrigação. Ou então, antes disso, ele pode atualizar? Eu posso sim. Se eu tiver alguma mudança de endereço, se eu mudei a minha renda, se teve mais criança, o componente para me colocar no cadastro único. Então, essas situações eu tenho que voltar antes de 2 anos. Se eu não mudei nada, então, de 2 em 2 anos eu tenho que atualizar o cadastro. Senão, o governo exclui o cadastro e eu fico sem o cadastro único. Esse cadastro zero, em 2 anos ele zera e começa outro cadastro. Tanto que aquele tumulto que teve no país inteiro era o quê? Era o cadastro único de 2016, 2017, que o governo ia excluir todo mundo. Então, muita gente foi para a porta dos CRAs para fazer a atualização do cadastro, que nem precisava, era só prestar atenção na mensagem, que falava o seguinte, a falta de atualização do cadastro, o cadastro vai ser excluído. Porque era 2017 e 2016, que tinha muita gente aí, devido à pandemia, não teve como a gente fazer nada. Ficamos 2 anos sem mexer no cadastro único, sem excluir as pessoas do cadastro único, porque não podia devido à pandemia. Então, muita gente foi para as portas do CRAS atualizar o cadastro, sendo que nem precisava. Mas aqueles povos que é do ano de 2016, 2017, precisava atualizar, senão o governo, agora em janeiro, exclui todo mundo. Tá. Aí ele estando no cadastro único, foi aprovado o nome dele no cadastro único. Aí ele vai aonde para pedir o benefício do Auxílio Brasil? No próprio. Ele fez o cadastro único. O da internet não, que o da internet eu já falei para você, que tem que ir validar o cadastro em qualquer Sim, é o primeiro físico. passo, né? Primeiro ele preenche lá, na internet, ele preenche no computador e tem que confirmar. A própria mensagem vai dizer para ele lá, você tem que confirmar o cadastro local mais próximo físico. Aí ele vai. Chegou lá, ele confirmou o cadastro. Aí ele ficou na renda, aí é onde está. Porque todos os benefícios do governo federal têm os critérios. Esses critérios têm que ser observados. Quais são os critérios? Você sabe de qual assim? Do Auxílio Brasil,
todo mundo sabe, que é assim, a criança, que eu já falei que tem que estar estudando de 0 a 21 anos, e renda familiar. Então, a renda tem que ser de 0 até R$ 200 a per capita da família. Quer dizer, eu tenho... pouco, né, não? Se você olhar, a gente ri muito, assim, mas que a gente sente olhar, se olhar o cadastro único das pessoas, lá tem gente com R$ 50 que vive com 10 pessoas. Como sobrevive com 10 pessoas? Como? A gente gostaria de saber. Mas, assim, eles não falam. Esses R$ 200, esses R$ 200, se vocês quiserem fazer perguntas, menino, tá? É só abrir o microfone. Esses R$ 200, ele é por cabeça ou pela família toda? Por cabeça. Quer dizer, vamos lá, ele tem 1.200, o salário mínimo, 1.212, dividido para 4 pessoas, dá R$ 303 por aí, por enquanto. Então, R$ 303 ele vai ficar fora do perfil. E o governo fala, quem está trabalhando ou está carteira fechada tem direito ao Auxílio Brasil. Tem direito a fazer o cadastro único. Receber, não. Ele pode receber? Pode sim. Por que ele pode receber? Porque dependendo da composição familiar, os 1.212 dividido para a composição familiar 5 pessoas, ele já consegue receber. Tá, porque então ficou menos de R$ 200. Filho, no caso. É aí onde que chega o termo. Vamos fazer filho para receber o Auxílio Brasil? Pois é isso que eu pensei. É por isso que o povo fala no Nordeste que vamos fazer filho, que a gente vai receber o Auxílio Brasil. Mas é por causa disso aí, porque é a composição familiar. É o salário, a renda familiar que você tem dividido para tanto de pessoas que tem dentro da sua casa. Então, por exemplo, se é 1.300 o 1.212. 1.212. Dividido para 5. Quanto que dá aí? Daí, veio, produção. Dá quanto? 1.212 dividido para 5? Para 6. Vamos para 6. Vamos para 6 que é melhor. Que é que dá redondo. R$ 200. Dá R$ 200? Se for... É 200? 202. 202. Então, 202, aí você fala, ficou fora do perfil porque é até 202. Mas lá na lei abre uma brechinha que você pode ficar até 210. Abre uma brecha, que até 210 você consegue receber o benefício. Mas vamos lá. R$ 200 é para quem tem criança estudando. Para quem tem criança estudando é até R$ 200 em renda familiar. Para quem não tem, só tem... pessoas que adultas, vamos dizer assim. Então tem que estar até R$ 100 por cada pessoa. É aquela situação da extrema pobreza. Tem que estar em extrema pobreza para poder receber. Mas o governo teve aí uma ideia de cancelar a maioria das pessoas que estavam em extrema pobreza, que é sozinho no cadastro. Porque até eles mandou uma averiguação agora, de muita gente. A averiguação chama unipessoal. O que é unipessoal? É que a pessoa sozinha no cadastro único e o governo cruzou os dados do CPF da pessoa e percebeu que ela tem outra família, que tem outro componente familiar, que ele usou de má fé, fez o cadastro sozinho e botou a outra pessoa da família fazer o cadastro também. Aí recebe 2 benefícios, sendo que a família só tem direito a um benefício. Pois é, mas vamos lá. Muita gente tem dúvida em relação ao Auxílio Brasil e com relação ao auxílio emergencial. Qual é... Porque assim, Auxílio Brasil você tem que ter a renda de R$ 200, né? Até R$ 200. Até R$ 200. Qual é o valor que essa pessoa que consegue comprovar isso recebe de auxílio? Auxílio Brasil? É. Tá. O governo especulou e colocou o valor X para todo mundo. Não era igual o Bolsa Família, que recebia por criança. Cada criança, na época, era R$ 65 por criança. Tanto que eu vim até conversando com o menino dentro do carro, falando o seguinte, eu preferia que fosse o valor por criança de que um valor fechado, igual fechou. Então, todo mundo que estiver no cadastro único, que for beneficiário, vai receber R$ 600. É R$ 600? Fechou, não tem... Aí é onde está o erro, na minha opinião. Como assistente social, eu acho que é um erro. Por quê? Porque quem tem um só filho, cadastro único, tem só um filho, recebe 600. Quem tem 10 filhos, recebe 600. Mas não seria, só abrir um ponto, né, um contraponto. Não seria um incentivo as mulheres mais carentes engravidarem? Não fazer filho? Poderia, mas assim, é injusto. É injusto porque eu tenho 5 filhos e a pessoa só tem um filho e aquela pessoa recebe o mesmo valor que eu recebo. Então, como que eu vou sobreviver com 5 filhos com R$ 600 e uma sozinha consegue o valor? Então, aí é onde acontece. Muitas famílias, o que é que faz? Para eu receber o Auxílio Brasil, lembra que eu falei que tem que ter criança estudando e tem que ter a renda? Então, muitas mães pegam os seus filhos e dão para a avó. Acredita nisso?
Dá para a avó? Dá para a avó colocar no cadastro único. Aí fica recebendo o Auxílio Brasil, porque a criança, a gente às vezes a gente alega e fala, mãe, mas vó, o filho não é seu, mas é meu neto, vive comigo. Ele está morando comigo. Ela tem direito. Ela vai receber também. Então, devido que o governo fixou um valor X, então elas dividem os filhos. A avó também recebe. Porque essa situação... Explica. Tá. Pode falar no microfone. Pode falar. Na verdade, os R$400 não é os 400, é 600. R$400 era o benefício que o governo deu e ele colocou uma lei de mais de R$200, que é o benefício extraordinário. Então, somado dá 600. Então, o benefício é 400, somado com o extraordinário de R$200 dá 600. Então, somou os 600. Toda família brasileira recebe 600. De baixa renda recebe. Quem não recebe R$600? Tem família que não recebe. Mas aí é por quê? Porque fizeram o empréstimo. Qual empréstimo? O empréstimo do Auxílio Brasil, que todo mundo que recebe Auxílio Brasil tem direito, mas direito entre aspas. Porque às vezes a pessoa vai na Caixa Econômica para solicitar o empréstimo, aí basicamente a Caixa Econômica empresta R$2.000. R$2.000 para pagar, parece que é em 3 anos. Quando você vai somar, dá quase R$3.900 de juro. Até a Justiça entraram na Justiça, o TCU, contra isso aí. Por quê? Porque a pessoa já recebe R$600, tem um desconto de R$160 por mês. Vai fazer falta no benefício, porque ela vai pagar 2 anos aquele valor que vai. E qual o risco dela perder o benefício? Se ela perder o benefício, como que ela vai pagar o empréstimo? Porque o nome é o nome dela. Pois é, mas não está vinculado? Não. Não é vinculado? Não é vinculado. O empréstimo é uma coisa totalmente diferente. Eu recebendo o Auxílio Brasil, eu posso solicitar o empréstimo. A Caixa vai avaliar se eu tenho direito ao empréstimo e ela empresta o dinheiro. E eu tenho que pagar. Como vai ser pago? Ela vai descontar automaticamente do benefício dela. Ela perdeu ou bloqueou o benefício, ela tem que se virar para pagar aquele empréstimo dela. Ela não deixa de pagar. Está no nome dela, está no CPF dela, o empréstimo, ela tem que pagar. E é dividido em quantas vezes esse empréstimo? Lá estava em 36 vezes ou 24 vezes. Você que escolhe. Mas qual é o valor do empréstimo? O máximo que ele está emprestando é R$2.000. R$2.000? E 36 meses? Dá quase o dobro do que ele emprestou para você. Por isso que eu falo direto para as famílias, não faça isso. Porque hoje o benefício é de R$600. E amanhã, no próximo ano, a gente vai saber qual é o valor do benefício? A gente não sabe, não tem definição ainda. Então, o ano que vem, se for pago por criança, você vai ficar sem benefício nenhum. E você vai ficar 2 anos pagando o benefício de um empréstimo que a senhora usou em um mês. Outra dúvida que eu tenho, as meninas podem preparar perguntas, se tiverem, mas uma dúvida que eu tenho nesse sentido é com relação a... Voltando àquele assunto dos filhos, porque... qual era o máximo benefício por filho que recebia no antigo Bolsa Família? Ele chegava, o valor total ou o valor individual? Não, é porque somava, né, os filhos, né? Somava. Então, cada criança era R$65. E tinha um benefício lá extraordinário da pessoa gestante, que estava gestando, também recebia umas 9 parcelas. E também adolescente, recebia uma parcela maior. Então, no geral... Aqui, no meu município, em geral, o máximo teto que a pessoa chegaria é o máximo de R$800 por família. Então era mais vantajoso quem tinha criança. Quem tinha criança era mais vantajoso. Mas para quem não tinha era... É péssimo. Ia receber... Então, porque tinha gente que recebia R$65 só, porque só tinha um filho. Então só recebia só R$65. Esse modelo dos R$600 acaba que para essas pessoas... Beneficia muita gente, né? Mais do que o outro? Mais do que o outro. Tanto que todo mês tem contemplação nova. Até eu estava conversando com o menino aqui, quando eu estava vindo para cá, conversando com o gestor do Novo Gama, o Wagner, ele falou comigo que agora talvez não tenha mais contemplação. Por que não vai ter mais? Contemplação? É o novos beneficiários, novas pessoas sendo beneficiárias do Auxílio Brasil. Que todo mês agora eu estava vendo. Valparaíso, no mês de novembro, foi 325 famílias novas no cadastro único. Pessoas, 300 famílias? É pouco. Eu te digo que é pouco. Porque eu tenho lá, hoje recebendo quase 12.000 famílias. E esse dinheiro vem do governo federal? Vem tudo do governo federal. Se colocar R$600 em 130 e... Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro, né? Aí é gasto tudo na economia do município. Por isso que é vantajoso para o município ajudar o pessoal do cadastro único, a infraestrutura do cadastro único. Quando eu vejo no município que eu visito, que eu vou muito nos municípios, vejo que o prefeito não ajuda
essa situação da gestão do cadastro único, eu fico assim revoltado, porque vem um próprio recurso do governo federal na conta dos municípios para essa parte, que é a gestão, para ajudar a gestão municipal. É igual eu vejo aqui a história de Brasília, que é aquelas filas, a gente morrendo nessa situação toda. Até eu ri, porque assim, eu falo, gente, compra que isso? Porque a coisa mais fácil, quando você vai ver um cadastro de Brasília, se você, é porque você não tem acesso, mas você vê no cadastro de Brasília, você vai ver lá, a pessoa gasta R$300 de água, 500 de luz, 600 de luz, de aluguel. É quando você vai ver a renda da família, a renda é zero. Como que a renda dela é zero? Se ela gasta. Não tem cabimento, mas a maioria dos beneficiários aqui de Brasília, por isso que eles recebem os benefícios todos do GDF, todos. Por causa disso. Que a renda, a maioria deles é extrema pobreza. Todos, a maioria é extrema pobreza. Tem essa situação toda. Aí quando a gente pega, por exemplo, quando eles mudam para cá, muda de lá, vai para o Valparaíso, eles começam a intervir a gente, por quê? Porque eles recebiam quase 1.000 e pouco aqui no DF, e lá vai receber só 600. Aí ele mudou para Por Goiás, muda totalmente, porque só vai ganhar aqui tem prato cheio, tem outros benefícios. Agora você tocou num assunto interessante, rapaz. É o seguinte, o que o prefeito faz com esse dinheiro? Se o dinheiro vai para essa causa social, o que o prefeito faz e o que ele poderia fazer? Eu não vou puxar o saco de Valparaíso, porque o meu faz tudo, porque eu brigo o tempo todo pelo recurso. Então, tudo lá, se alguém quiser fazer uma visita lá, pode fazer, que você vai ver que tudo tem. Lá não falta nada, porque eu, como gestor, eu simplesmente brigo o tempo todo, falo, não, está faltando isso, eu quero isso. Então, mas tem outros municípios que deixam a desejar com recurso. O que o prefeito sabe? Quando o governo federal repassa o recurso para as prefeituras, ele não especifica o que ele deve fazer com aquele recurso. Ele só fala que é da gestão do cadastro único. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ingerir esse recurso todo no cadastro único. Se sobrar, ele pode usar o recurso? Sim, pode usar sobrar e pode usar esse recurso na assistência, não tem problema nenhum. Porque o que aconteceu? Em Valparaíso, quando eu assumi a gestão, trabalhamos igual um louco, a gente conseguiu comprar 6 carros de uma vez só. Com recurso, que a gente trabalhou e veio o recurso. Aí só que a gente comprou tudo novo. Eu falar direto que lá tudo que a gente tem é novo, lá não tem nada velho, lá não sei eu. Então lá é tudo novo. Você é muito novo ainda. Tudo novo. Aí sobrou ainda dinheiro. Ou a gente usaria o dinheiro em alguma coisa, ou devolvia o dinheiro para o governo. Falei, não, vamos comprar carro. A secretaria precisa de carro, não precisa de carro, comprou carro. Então comprou de entorno, comprou 6 carros de uma vez. Sandeiro. Então, tudo novo. Então, lá no cadastro. É uma cidade que tem uma extensão muito grande, né? Muito. O Valparaíso é uma... Mas tem município que só tem um carro do cadastro único, e esse carro ainda é usado, às vezes, por as outras secretarias. E recurso vem, viu? Recurso vem. É o único recurso que cai na conta todo mês, o governo não deixou de pagar. O dos CRAs ele deixou de pagar, o dos CRE deixou de pagar, porque é o maior rolo para receber, mas do cadastro único é todo mês na conta. Porque é uma verba específica. Específica, bem direto. Único, né? Eu acho muito estranho aqui no DF, simplesmente o governo não ingerir essa situação dessa falta de atualização do cadastro do povo, porque é a coisa mais simples. É só atualizar o cadastro das pessoas. Esse cadastro único, ele é municipal? Ele é federal. Existe a gestão federal, a gestão municipal e a estadual. A federal vai gerenciar todos os programas. Então, simplesmente, ela vai dar o recurso para você e vai dar as normativas ou a lei, ou regulamentação das situações para a gente seguir o planejamento. O Estado só vai fiscalizar a gente ou orientar os gestores. O município não. O município que pega a maior carga. Por isso que o município que vai atender a família, visitar a família e vai cadastrar a família. É possível que uma pessoa que esteja no cadastro único, regularizada, ela receba os R$600 do Auxílio Brasil e ela tem direito também de receber os R$600 do auxílio emergencial? Não. Não, porque assim, tá, que muita gente devolveu, tá? Muita gente devolveu. Até servidor público que recebeu o auxílio emergencial devolveu. Não, porque assim, o auxílio emergencial, para a felicidade geral da nação, do cadastro único, acabou, não existe mais. Então, acabou o auxílio emergencial. Chegou uma hora, ele tinha início e tinha fim. Então, acabou, não tem mais. Só tem agora o Auxílio Brasil, que muita gente, que eu falei para você, muita gente confunde um com o outro. O auxílio emergencial, qualquer pessoa entrava no aplicativo lá, solicitava, se o governo achar, junto com
a base, conseguiria fazer um filtro, dizer simplesmente, se a família está dentro do perfil, receber o auxílio emergencial. Já o Auxílio Brasil, não. Então, qual foi o erro? É permanente. Permanente. Até mudar a lei, né? Até mudar a lei, porque muda toda hora. Então, o que acontece? O auxílio emergencial, a gente não podia nem falar muito isso, porque não existe mais. É uma coisa que acabou. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebe mais. Acabou. Agora é só o Auxílio Brasil. Aonde que eu sou a favor que volte o nome passado, de Bolsa Família, para o povo não confundir tanto. Lembra que eu falei para você que a base do meu cadastro, a base minha do município, eu tinha 39 mil famílias. Agora eu tenho 64 mil famílias. Isso foi aumentar? Porque todo mundo, sabe aquela propaganda que todo mundo tinha direito? Então todo mundo ia fazer. E a gente não pode recusar. Como que é um cadastro único, é do governo federal, um programa, eu não posso recusar cadastrar a pessoa. Tem gente lá que vem com 10 mil e quer cadastrar de qualquer jeito. Qual é o meu dever? Cadastrar. É falar com ele. O senhor vai cadastrar para quê? Se o senhor não vai receber nada, se não vai ter direito a nada, mesmo assim ele quer fazer. Por quê? Qual é o interesse dele? Porque para ele quer, sabe? Eu quero o número do NIS, eu quero saber qual é o meu número do NIS. NIS, o que é NIS? Número de social. Número social. Que a maioria do governo vai ter o número do NIS agora. Todo mundo tem. Quando não tem o PIS, que é o número, quase são iguais. Os números são iguais, às vezes mudam, porque a Caixa Econômica chama-se convenção. Converte o número do PIS para o NIS e o NIS para o PIS. Então, é o NIS, é o número social. É através dele que você recebe o seu benefício. Que para o INSS é NIT, né? Mas se a pessoa ganha mais de R$ 1.300 por mês, ele não tem direito. Vamos lá. Tem direito a alguma coisa. Lembra que eu falei para você, tem vários programas, são vários. Então, ele tem direito. Então, quem recebe 1.300 é sozinho no cadastro? Então, vamos lá. Ele pode fazer concurso público, desconto para concurso público. Às vezes, dependendo da luz, que é muito alta, o valor, ele pode ter desconto de energia também. E inscrição no Enem. É para poder se aposentar futuramente. Precisa do NIS. A maioria das pessoas que vai se aposentar, que não é carteira fechada, aquela que tem um direito garantido, não é esse. É aquelas pessoas que não têm, nunca trabalhou, vai atrás do BPC, idoso ou deficiente, precisa estar inscrito no cadastro único. Sem isso, ele não consegue o benefício. Tem que estar no cadastro único. Tem que estar no cadastro único e tem que estar atualizado. Nossa. Qual é o órgão que valida o nome da pessoa no cadastro único? Por exemplo, a pessoa foi lá pode beber água, ficar tranquilo. Pode ir. Ele foi lá no aplicativo, na internet, e fez o cadastro dele, né? Tal. Tudo certinho, tal. Mas ele precisa validar essa informação. Quem valida essa informação na prefeitura? Não, lá ele faz o cadastro único. Fez o cadastro único, fez tudo certinho. 48 horas depois, no outro dia, ele vai procurar, ele vai voltar lá para pegar o número do NIS dele. O número do NIS. A primeira coisa que precisa ter é o número do NIS. Aí, porque não é. Eu digitei, o cadastro já gera automaticamente? Não. Eu preciso 48 horas para gerar o número do NIS dele. Cada um da família vai ter um número de NIS. A composição familiar vai ter a unidade familiar. O grupo é a unidade familiar. E cada pessoa tem o número do NIS. Então, o NIS, ele vai no outro dia pegar quando faz o cadastro. 48 horas depois ele volta, pega uma folha resumo que vem o nome de todo mundo, vem a data da atualização, o valor da renda mensal que ele declarou lá e também o número do NIS de todo mundo. Tá, gerou isso. O que ele vai fazer? Quem vai validar se ele tem direito ou não? É o Ministério da Cidadania. Ele que vai saber cruzar os dados. Lembra que eu falei que tem um cruzamento de dados? E cruza os dados com várias fontes. Não é só o Ministério. É com o Ministério da Cidadania, o Ministério, o TCU e aqueles... Todos juntos. Os órgãos vão juntar para ver se realmente aquela família não omitiu. Eu não vou usar a palavra mentir, porque aí eu estou questionando ele. Omitiu, ele esqueceu na hora. Omitiu a informação. Esqueceu que ele ganhava 5 mil reais. Omitiu a informação. E hoje em dia a gente já sabe que a pessoa está trabalhando. Nós sabemos. Quando ele omite, a gente já sabe. Tem um sistema nosso que a gente entra lá, digita o CPF dele, o número do NIS. Lá a empresa já aparece a empresa, o nome da empresa, o CNPJ da empresa, o dia que ele entrou
e se já acabou o contrato ou se ainda está vigente o contrato. Se ele foi demitido, se não... Às vezes a gente deixa passar, porque às vezes a pessoa briga com a gente, xinga a gente todo, vai aquelas palavreadas sem futuro, mas a gente sabe muito bem que a gente está vendo ali que está errado, mas a gente faz assim, aí vai vir o quê? Vai vir dizendo, deixa eu dizer assim para ele, o senhor não é beneficiário do programa. Por causa de quê? Da renda que ele está trabalhando. Mas por causa disso, por que ele fala isso? Porque o governo divulgou que quem estivesse trabalhando tinha direito. Só que ele esqueceu de avisar que tem direito a fazer o cadastro único. Porque quando eu perder o emprego, eu tenho um cadastro único, eu só vou lá atualizar o cadastro. Tá, agora eu fiquei confuso. Porque quando a pessoa perde o emprego, ela recebe o seguro-desemprego. Aí vamos supor, o seguro-desemprego são 4, 5 parcelas, né? Terminou as 5 parcelas, ele não arrumou emprego, ele pode receber o... Ele pode atualizar o cadastro dele. Terminou o seguro-desemprego, você já tem um cadastro. É bom, por isso que eu falo, é bom ter o cadastro único. Ah, mas eu não recebo nada, vou perder meu tempo com isso? Não. Você vai deixar o cadastro para quando você precisar, já está na base de dados. Porque à medida que você começa, demora a cair na base de dados. Porque não é que eu fiz o cadastro hoje, amanhã já estou na base de dados. Não. Demora a dado cair. Às vezes passa até 6 meses para achar aquela pessoa na base. Muitas vezes o INSS contesta, nega o benefício para a pessoa, porque quando a gente imprime para ele a folha resumida, ele leva, não caiu ainda na base do cadastro único. Então tem essa situação. Então, eu estou desempregado, tá bom. Ou então eu estou empregado, eu posso fazer o cadastro? Pode fazer o cadastro, não tem problema de fazer o cadastro. Não é empecilho eu fazer o cadastro. Eu posso fazer o cadastro para quando eu precisar, no cadastro único, eu simplesmente está lá à disposição, eu só vou lá e atualizo. O que vocês falam? Aí o seguro-desemprego, vamos lá, o seguro-desemprego, terminou a parcela, então eu vou lá, não adianta eu perder o emprego, vou receber o seguro-desemprego, vou lá para receber o seguro e mais o auxílio. Juntar os não dois. Consegue, porque o sistema vai cruzar também de novo e vai dizer, está recebendo algum benefício. Porque o governo alega que você tem direito a receber um benefício. Ah, tem muita gente que recebe 2, às vezes sim. Tem gente que é aposentado, recebe o Auxílio Brasil e recebe o BPC, o LOAS. Por que recebe? Lembra que eu falei da quantidade de famílias, de pessoas, componente familiar? Se tiver uma quantidade de pessoas que dividindo a renda ficar menos de R$200, ele consegue receber. É onde o governo devia falar. Está trabalhando? Eu ganho um salário mínimo. Eu posso ter 6 pessoas no cadastro. Eu posso receber o Auxílio Brasil? Posso. Eu posso estar trabalhando e recebendo o Auxílio Brasil, porque a renda familiar ficou dentro do perfil. Entendi. Onde é que, assim, se alardeou muito na imprensa nos últimos dias, principalmente na campanha, na última campanha, que havia uma quantidade enorme de brasileiros que estavam abaixo da linha da pobreza e em situação de fome. Como essas pessoas... existem mesmo essas pessoas ou foi só propaganda ou é um erro da imprensa? Não, existe. Aumentou muito o cadastro único em relação às pessoas vulneráveis, as pessoas que moram na rua, né? Ou então catador de material reciclagem. No meu município mesmo teve um aumento muito grande de pessoas catadores de material reciclagem. É um reflexo da pandemia? Então, o que acontece? Esse público é um público-alvo do cadastro único que é vulnerável. Então, se alguém conhece alguém dessas situações, é encaminhar para que faça o cadastro único em qualquer lugar do município ou então no estado. Pode fazer. Por que pode fazer? Porque ele é público-alvo. Ele faz, à medida que ele se declara que ele é catador de material de reciclagem, que ele está passando por alguma situação, o cadastro único já vai cruzar o dado dele e já vai deixar ali reservado. Quando for cruzar a folha de pagamento, ele já está bem ali reservado. Provavelmente, dependendo da situação, ele já recebe no próximo mês. Isso serve para morador de rua e serve para material reciclagem. Qualquer pessoa. É um público-alvo. Quilombola, material reciclagem, ribeirinhos, ciganos, comunidade de terreiro. Mas comunidade de terreiro dá um probleminha que nem todo mundo consegue. Mas a gente marca lá, é um público específico. São grupos específicos do cadastro. É espírita. O pessoal de comunidade de terreiro. Da macumba, da quibanda, umbanda. É comunidade de terreiro. Então, essa também tem grupo específico, tem. Mas nem todo mundo consegue receber, porque quando a gente marca eles, aí muita gente não se declara. Muita gente, eu sou cigano, mas não posso falar que sou cigano, o povo vai ter preconceito com a gente. E muita gente é igual. Hoje a gente fala muito, às vezes não tem políticas públicas para determinados públicos, porque as pessoas no alto se declaram.
Eu sou preto, eu sou branco, eu sou azul, não fala. Às vezes a gente só olha para você e fala, é pardo, pronto. Pardo, certo, não é? Então é pardo. Aquela menina que está ali na mesa é o quê? Ela é branca, parda? Já olha para ela e fala pardo. Então nem... Porque aí não questiona, né? E aquela ali? Não questiona se é pardo. É parda? É pardo. Então nem questiona, já vão assim. Então é uma coisa que a pessoa tem que dizer, eu quero que eu seja considerado preto, eu quero que eu seja considerado negro. Então tem que dizer isso. É autodeclaratório. Porque a pessoa tem vergonha de falar? Tem. Essa parte mesmo de comunidade terreira, às vezes a pessoa chega lá todo paramentado e não fala. A gente, como entrevistador, chega lá com branco, com tal. bano, com todo paramentado, a gente fala assim, a senhora, aí a gente espera que ela diga, a gente não pode ficar questionando que é a religião da pessoa. Então a gente espera que ela diga, a auto se declare que é daquela comunidade. E ela simplesmente não declara. E no final, eu falo muito para os meus entrevistadores, gente, deixa ela se declarar. Se por acaso, no final, ela não se declara, você fala, senhora, a senhora pertence a alguma comunidade de terreiro? Aí ela vai dizer e você vai marcar. Mas em nenhum momento você infringe a ela ou obriga ela a se declarar. Isso acontece muito também com morador de rua, porque ele sabe que estão na rua, ele acha que vai no cadastro, não vai ser humilhado. E lá, primeiro, com a minha equipe, eu falo muito para eles, presta atenção no público-alvo. Quem é o público-alvo? Morador de rua. Chegou aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, encaminhar para o centro pop. Porque todo mundo pode chegar e dizer, eu sou morador de rua. Se eu souber que eu sou público específico, se eu colocar no cadastro único que eu sou morador de rua, e eu já estou ciente que eu vou receber próximo mês, ou então segundo mês eu já consigo... Né? É rápido, porque é público específico. Então, todo mundo vai querer ser morador de rua. E como que a gente vai bloquear isso? Tem um centro pop, então tem alguma... Qual é o nome do centro? Centro pop. Centro População de Rua. Centro pop. Aí simplesmente tem lá, a gente encaminha para o centro pop e o centro pop faz a triagem para realmente ver se a família é mesmo de morador de rua. Ele faz um relatório e encaminha a família para o cadastro único e faz o cadastro único. A gente não faz nenhum cadastro único de morador de rua sem antes o centro pop atender a família. Aí o que o Centro Pop faz? Ele vai lá visitar? Qual é a política do Centro Pop? Qual é a política que ele fala assim? Ele vai atestar que aquela pessoa é morador de rua. Ele vai fazer um relatório dizendo que realmente a família foi feita uma visita. Como que é a visita? Porque se fala, morador de rua, como vai achar ele? É simples. Quando ele vai lá solicitar o morador de rua, é caminhado para o Centro Pop vai abordar ele, a abordagem vai perguntar onde que mais ou menos você fica todos os dias. Da ponte. Ele vai dizer o local mais ou menos específico, eles vão passar lá, um dia ou outro dia ela vai passar para ver se realmente a família está lá. Se tiver, eles abordam a família lá e orientam eles no Centro Pop, aí onde está. Mas a maioria do morador de rua não tem documentação. Tem esse problema lá. Mas o CPF, geralmente, eles têm. Eles só não têm na mão ali física. Mas a gente pesquisa lá no CPF deles, consegue o CPF e não precisa das outras documentação. Só o CPF dele a gente consegue cadastrar. Entendi. É complicado, né? Como é que a pessoa... Você falou assim, que de 2 em 2 anos o cadastro único ele zera todo mundo. Ele exclui as pessoas. Como que uma pessoa faz para se manter? Vamos supor que nesse período, no dia que você vai excluir uma pessoa do cadastro único, ela é beneficiária, ela está recebendo aquele benefício. Como que ela faz para se manter no cadastro recebendo o valor? Toda a família, ela recebe o benefício, ou ela saca na Caixa Econômica, naqueles caixa rápido, ou tem um cartão na lotérica, ou no Caixa Tem, que é um aplicativo da Caixa Econômica que saca por lá. Então, o que acontece? Ele vai transferir o benefício. Lá vai estar o aviso. Sua família está desatualizada, precisa atualizar o mais rápido possível, senão seu benefício será bloqueado ou cancelado. Então, eles recebem esse aviso. Eles vão, não é só uma vez não, vai vindo. Toda vez que eles vão sacar, vai vindo. Então, a informação está lá. Eles têm... você fala assim, muita gente não sabe ler. Realmente, mas se tem uma mensagem lá, ela tem que procurar alguém para ler para ela, para ver a situação, porque senão o benefício dela vai ser bloqueado. Essa exclusão do cadastro é só quando a família demora muito a atualizar o cadastro, que tem muita gente, tem gente que tem 6 anos que não atualiza o cadastro. Eu adoro pegar essas famílias que não atualizam o cadastro, que eu falo, minha senhora, o que é isso? Muito bom, a senhora ficou 6 anos recebendo o Auxílio Brasil. Agora só vai reclamar que está bloqueado? Não tem como, porque qual é a sua responsabilidade? Atualizar o cadastro de 2 em 2 anos. Por que isso? Porque o aluno... O filho dela estuda numa série tal. O ano que vem já é outra série. Ela tem que matricular. E é outro colégio, às vezes. E aí?
no sistema não pega essa informação. A não ser que ela for no cadastro de céu. Meu filho mudou para tal colégio, meu filho está em qual série. Aí traz a declaração, comprova, a gente digita lá. Aí não tem essa sequência de bloqueio dela. Então, qual é a responsabilidade da pessoa que está recebendo Auxílio Brasil? A responsabilidade é deixar o cadastro atualizado. Segundo, as condicionalidades, saúde e educação. Saúde, eu tenho que pesar as crianças de 0 a 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos. Por que eu tenho que fazer isso? Porque as condicionalidades, quando foi criado o antigo Bolsa Família e o Auxílio Brasil, foi falado que precisa disso para que a família não deixe de deixar o aluno na escola, tipo assim, vou receber de boa, não preciso mandar meu filho para a escola, não. Então, a obrigação dela é cuidar da saúde da criança e cuidar da educação. E tem que se pesar. Tem, se pesar. A saúde, você vai se pesar. A criança de 0 até 7 anos. E a mulher, homem não se pesa, tá? Não, só as crianças. Só as crianças. E mulheres de 14 a 44 anos. Aí você fala, por que mulher de 14 anos? Porque a partir de 14 anos a mulher já pode engravidar. Aí tem que manter o peso lá. E qual que é o peso mínimo lá das crianças de até 7 anos? Tem um peso mínimo para aceitar? Não. Tá muito baixo o peso aqui, vamos alimentar essa criança aí. Não, essa parte já não é nossa, é da saúde. Mas o peso, quando o sistema percebe que a pessoa está com o sistema nutricional muito baixo, o sistema que é da saúde, elas percebem procurar a família pelo sistema, que o sistema percebeu, e resolve aí lá no aí dá uma cesta básica, dá o quê? Cesta básica, não. Aí tem uns programas deles lá da saúde, que essa parte, infelizmente, eu não vou poder te responder, porque é a parte deles lá. Então, existe um programa que chama-se Nutricional, da Secretaria de Saúde, que vai acompanhar essa família. Vai acompanhar essa família. Na educação é frequência. E a maioria do povo agora está bloqueado no meu município, porque começou a bloquear o benefício, porque no mês de junho e julho, frequência escolar, muita gente faltou. E agora é agosto e setembro, todo mundo faltou. Então, tem muita gente bloqueada. Se eu tenho, falei para você, quase 12 mil famílias, eu tenho dessas 12 mil famílias recebendo, eu acho que 4 mil está tudo bloqueado. É mesmo? Os meninos não estão na aula? Não, por falta de responsabilidade da mãe, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que a responsabilidade é dela? À medida que eu recebo o benefício, eu tenho 3 critérios que eu tenho que ficar atento. Um é acompanhante familiar, mas isso aí é o último. Primeiro é saúde e educação. Eu não posso, em nenhum momento, deixar de pesar a criança e nem me pesar. 2, eu não posso deixar a frequência escolar dos meninos ficar muito baixa. Menino de 0 a 4 anos é 60%. De 0 a 6 anos é 60%. De 6 a 21 anos é 75% da frequência escolar. Então, é muita falta. Muita falta para deixar o menino faltar para bloquear, não é? É muita falta. Muita, 40% de falta que o menino vai faltar para bloquear, né? Não tem como. Né? Pois é, então a responsabilidade de quem? Dela. Da mãe. E se você viu a justificativa delas, de por que a criança não foi na escola, é muito assim, incabível. O que ela fala? Ela fala que, muitos falam que, porque o menino não quis, o menino foi para o colégio, não entrou na sala de aula, é porque a professora não viu o meu filho na sala de aula. O menino não respondeu à frequência escolar. Eu falei, mãe, deixa eu te falar. Isso não é justificativa. O menino, uma vez tudo bem, ele não respondeu a chamada. Mas 40 vezes não responder a chamada, mãe, é difícil, né? Como que eu vou acreditar nessa versão? Então, aí tem a justificativa, que a gente tem que justificar para o governo por que a mãe não levou a criança na escola. Entendi. A Mari tem uma pergunta para fazer e depois que ela fizer eu tenho uma outra questão para colocar. Na verdade, eu não sei se existem outros benefícios, né, auxílios. Nesse caso, tudo é feito através do cadastro único e, por exemplo, um auxílio gás. E houve também uma cogitação de que teria um auxílio para as mães solteiras de R$ 1.200, algo do tipo. Isso é verdade? Vamos lá, a última, que é em relação à mãe solteira. Teve dos pais solteiros, sabia? Que é auxílio emergencial. Pai solteiro, tanto homem recebeu 3 mil e pouco, Nossa. cada pai.
Teve. Das mães solteiras também teve no Auxílio Brasil, no auxílio emergencial também teve. Agora, tem uma lei aí que está querendo que isso aconteça, mas não existe isso não, tá? Ainda está criando essa lei aí desse mãe solteira, mas não existe, tá? Em relação ao Vale Gás, o que é o Vale Gás? O Vale Gás é um benefício dentro do Auxílio Brasil, que a mãe, ou é para as mães que recebem o Auxílio Brasil, ou pessoas que recebem BPC. Como que é o critério desse Vale Gás? A gente questionou muito porque tem pessoas que realmente não, vamos dizer, entre aspas, não necessitam porque não tem gás, não tem fogão para cozinhar, por exemplo. No meu município, teve muitas pessoas, morador de rua, que recebeu o auxílio gás. E eles cozinhavam onde? Essa pergunta que eu também faço. Como que a pessoa é morador de rua, não tem o botijão de gás e nem o fogão e recebeu? Então, muita gente recebeu. Então, o auxílio gás, quem recebe o auxílio gás? É famílias que estão em extrema pobreza e que o governo vai cruzar os dados através do Ministério e vai perceber que essas famílias realmente necessitam. No meu município, de 12 mil, eu estou lá com 205 famílias só que recebem o Vale Gás. E eu tenho muito mais de extrema pobreza. Só que a gente não sabe o mistério de não gerar benefício para essa pessoa do Vale Gás. Então, o que a gente fala? Pessoa tem direito... Aí você fala assim, como que eu sei que eu tenho direito ao auxílio gás? Lá no meu benefício do Auxílio Brasil é R$600, não é isso? O valor? Uhum. Se é R$600, se vier R$620, que é R$720, aí eu sei que eu estou recebendo. Os 120 é do Vale Gás. Então, eu só vou saber se foi isso, porque eu não sei. Mas o cadastro, a hora que a pessoa entra, ele deixa os dados dele lá, avalia se ele vai ter direito do gás ou não? Não. Lembra que eu falei para você que o Ministério que vai cruzar os dados e quem libera o benefício é o Ministério? Uhum. Então, o Ministério vai cruzar e vai saber se ele é beneficiário do Auxílio Brasil. Então, através disso, o Ministério vai descobrir se ele realmente necessita do Vale Gás. Agora, eu não sei qual é o critério, porque na lei do Vale Gás, quem lê vai ver lá que está dizendo todo mundo de extrema pobreza, BPC e mulheres vítimas de violência tem direito ao Vale Gás. Mas a gente sabe como que a pessoa recebe, porque não tem, as pessoas não recebem isso. É só a lei no papel. É só a lei no papel. Tem a lei que dá direito ao Vale Gás, mas não se sabe como essa pessoa vai ter acesso a isso. Qual é o critério que ele usa para beneficiar a família. A gente não sabe como que é o critério. Agora lá, respondendo a outra. Então, quais os benefícios? Quais os outros programas? Então, vamos lá. O que tem? Tem o programa Minha Casa Minha Vida, que mudou para Minha Casa Verde e Amarelo. Que é isso? É um incentivo que o governo dá para você comprar a sua casa, minha casa. Então, você vai lá, tem que estar inscrito no cadastro único, você recebe um subsídio lá que cada corretor vai saber falar para você qual é o valor. Depois tem tarifa social de energia. O que é isso? É o desconto de energia. Todo mundo pode fazer? Pode. Tem no cadastro único. O nome a conta de luz, a unidade, tem que estar no meu nome? Não precisa. O que precisa é a unidade consumidora estar no seu cadastro único. Porque lá tem um campo que a gente coloca a unidade consumidora. Aquela do talãozinho que vem a unidade consumidora. Precisa dele estar lá. Não precisa da conta estar no seu nome. Aí tem um desconto de energia, sim. Qual é o valor do desconto de energia? Depende do seu consumo de energia. Isenção de concurso público também. Você pode ter isenção de concurso público para fazer concurso público. IDJovem também tem direito. O que é IDJovem? É pessoas de 15 anos até 29 anos. Tem uma carteirinha que gera, uma carteirinha no próprio aplicativo IDJovem, e essa carteirinha dá direito a você entrar em shows, em cinema, em teatro e viajar também. Para o adolescente, de 15 a 29 anos. Carteirinha do idoso. O que é carteirinha do idoso? Para as pessoas que já fez 60 anos, que ganham até 2 salários mínimos. Essa carteirinha serve para quê? Para eles andarem no transporte público e viajar para outros estados. Aposentadoria. Aquelas pessoas que nunca trabalhou, que precisam se aposentar. Ela precisa estar inscrito no cadastro único e pagar aquele 6% que paga, que dá em torno de, acho que é R$100 por mês que ele paga o INSS para quando ele chegar à idade dele poder se aposentar. Isenção da taxa do Enem também pode fazer. Concurso, coisa. O auxílio gás que a gente já falou. Então não é muito programa?
O Auxílio Brasil, que a gente já está falando sobre ele. O Auxílio Brasil, que a gente já falou sobre ele. E também o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que é para pessoas pessoas com deficiência. Esse termo é muito complicado, mas é pessoas com deficiência, não com pessoas deficiência, pessoas com deficiência, ou então idosos que chega até 65 anos e não tem como se promover, não tem como condição financeira. Aí precisa fazer o cadastro e solicitar o INSS. Rapaz, mas tem muito programa, né? Muito. Agora, sim, uma dúvida que eu tenho com relação a essa quantidade de programas, né? Mais alguma pergunta aí, Mari? Não pode fazer. É porque a minha aqui é mais completa. Pergunta? Nenhuma? Então eu vou fazer a minha. Antes de fazer a pergunta aqui do programa, vamos lá. Você falou que tem muitas mães que deixam de receber o auxílio porque o auxílio é suspenso por algum motivo, né? Uhum. Famílias, né? Muitas famílias. Aí esse auxílio é suspenso. Essa família, quando ela regulariza a situação dela lá na frente, ela recebe o retroativo ou não? Ou esse dinheiro ficou para trás perdido? Às vezes sim. Por quê? Quando é condicionalidade, é educação, ele fica bloqueado por 45 dias. O sistema bloqueia, ninguém consegue mexer nele. Ele tem que atualizar o cadastro, a informação correta, tem que justificar o porquê da frequência escolar, porque o aluno faltou. Aí a gente vai para um sistema nosso que a gente põe a justificativa e tem que esperar 45 dias para reverter o benefício. Quem vai reverter? É o próprio Ministério que vai reverter, porque a família foi lá, se apresentou e justificou o porquê da falta. Então ela fica 45 dias. Geralmente, quando é frequência escolar, o benefício volta a retroativo. Mas quando a situação é de informação incorreta, de renda familiar, o benefício não volta. O recurso fica lá no aplicativo deles, tá? O recurso fica, mas ele não consegue reverter o retroativo. Ele recebe para frente, para trás não. Para frente. Interessante. Mas pode fazer a sua agora, Mário. Tá bom, vamos para frente aqui. Essa quantidade de programas que você falou, existe alguma porta de saída? Como que a pessoa sai? Eu agora... uma pessoa fala assim, não quero mais, eu tenho renda suficiente, eu não dependo mais. Como que o Estado, o governo avalia uma forma das pessoas saírem do programa de forma a ter a sua cidadania de volta? Então, existe 2 meios de sair do cadastro único. Lembra que eu falei para você que o cadastro único seria bom ninguém querer excluir o cadastro, a não ser que não queira mais. Porque uma hora você pode precisar dele. Se precisar, ele está lá. E se você excluir, você não tem mais cadastro. Se algum dia precisar, você vai ter que começar tudo do zero. Mas como que o governo vê essa situação das pessoas que estão lá e queiram sair para situações da vida? Mudou de vida, vamos dizer assim. Conseguiu um emprego melhor ou conseguiu alguma coisa que está sobrevivendo, que não precisa mais do cadastro único. Então, ele pode muito bem ir lá no cadastro único, solicitar a exclusão do cadastro, e o motivo que ele vai dizer, o motivo a gente exclui o cadastro, e com isso, o governo vai ajudar essa pessoa em como? Simplesmente, o governo vai, na hora de dizer para ele o seguinte, você fez por que por que você quer excluir esse cadastro? Por que você não quer mais ficar no cadastro único? Porque eu consegui isso, isso, isso. Aí cabe à gestão municipal dizer o seguinte, precisando de um apoio em relação a como proceder, vai que ele vai montar uma empresa, né? Aí a gente vai, tem um lugar que você pode ser orientado, uma hora que você vai precisar, então tem todas as orientações. Mas eu te digo um negócio, no município é muito difícil a pessoa ir lá e excluir o cadastro. Eles não vão. É? Muito difícil. Antigamente, tinha até negócio de assim, você tinha curso de capacitação para eles fazer, para ver se saía. Pegava outro rumo de fazer um curso de capacitação, fazer um curso profissionalizante para eles não precisar mais do antigo Bolsa Família. Mas, geralmente, quando a gente colocamos essa situação da capacitação, quando a gente percebeu que as famílias que recebiam, eles não aceitavam fazer a capacitação, não aceitavam fazer o curso. Eles não queriam sair? Não, por quê? Porque, segundo eles, fizessem o curso, eles perderiam o benefício. Então, por quê? Porque vai arranjar outro emprego, então vai montar uma sua empresa. Então, no município não tem mais aquela situação que tinha antes, a gente fazer uma capacitação com
as famílias do Auxílio Brasil ou do Cadastro Único. Isso foi um motivo de crítica ao programa? Por exemplo, muita gente fala assim, por conta do programa a gente perdeu muita mão de obra. Por exemplo, o pessoal que fazia algum trabalho braçal, principalmente na lavoura, né? Contratava os diaristas lá para eles fazerem a colheita, e aí essa mão de obra, o cara recebia lá uma diária, lá, sei lá, de R$100 para fazer aquela colheita, e aí com o advento do Bolsa Família, esses trabalhadores deixaram de procurar esse tipo de trabalho. Houve essa crítica ao programa? Assim, crítica não, mas há essa situação sim, da pessoa simplesmente não ir trabalhar, porque muitas vezes as pessoas pagam e colocam uma nota, tipo tirar uma nota fiscal, aí vai colocar o CPF dele. E às vezes essa nota vai vir para o imposto de renda daquela pessoa que contratou ele. Não tem um contrato, mas tem uma nota de prestação de serviço, que a hora do imposto de renda eu vou lançar. Aí atrapalha o benefício dele, que vai cruzar os dados, vai perceber que como que ele disse que tem renda X e apareceu com essa renda extra fora. Então ele trabalhou, né? Então existe muito, eu falo muito direto para eles lá, gente. A gente vai no mercado, a primeira coisa que o atendente no mercado pergunta: quer o CPF na nota? Se você disser que sim, é um direito meu, eu tenho o direito de ter a nota. Mas dependendo da situação, aquela nota pode ser cruzada. E como que eu comprei uma compra de R$800 se eu tenho uma renda de R$100? Da onde eu tirei o dinheiro? Tá? Tem que pensar antes da situação. E muita gente é igual, muita gente às vezes fala assim: eu comprei minha casa, minha vida, e tem a renda de R$100. Como que ela paga a prestação da casa? Sendo que a casa é da própria Caixa Econômica Federal, que a maioria do banco é a Caixa Econômica que financia. Como que ela paga uma prestação de R$700, R$800 e com a renda de R$100? Pois é. E ela recebe o E benefício. muita gente bloqueado também por causa disso. É bloqueado? Comprou a casa, bloqueou. Está comprovado que ela tem renda, porque ela paga uma casa de R$800 a prestação mensal. E a renda no cadastro dela é só R$100. Como que ela consegue esse dinheiro? Lá no cadastro, lembra que eu falei que tem um negócio de ajuda? Ajuda e bico? Então é ajuda. Então ela tem que colocar lá a ajuda que ela recebe dos amigos. A gente ri muito lá, que a gente fala assim: gente, o povo vive muito de ajuda. Eu nunca encontro ninguém que me ajude. Mas eles vivem muito de ajuda, muito de ajuda. O vizinho me dá isso, o vizinho dá aquilo, é uma ajuda que ninguém merece. Mas assim, a gente não vai questionar, porque o nosso papel não é questionar, né? O papel é fazer a nossa parte. Diga, por favor, no microfone. Clegilson, o Bolsa Família, no modelo que existia antes, que eu lembro que tinha vários cursos, né? Ele tinha uma frequência maior de saída, só do benefício, da ajuda mesmo, né? Porque para entrar a pessoa tem que ser pobre, tem que ter uma renda per capita muito pequena, né? E não seria mais interessante esses programas assim, de qualificação e preparação para a pessoa sair? Vamos lá. Na verdade, antigamente tinha esse curso de capacitação para todo mundo que era beneficiário do programa Bolsa Família. O que foi visto que as próprias famílias não queriam participar. E a gente, para encher as turmas dos cursos, teria que a gente colocar as pessoas que eram só inscrito no cadastro único. Só inscrito. Porque senão a gente não conseguia. Porque para justificar o pagamento dessas pessoas ou do custo desse curso, teria que justificar como que eu paguei se as pessoas do Auxílio Brasil, ou do antigo Bolsa Família, ou então do cadastro único não estava lá, não estava dentro do coisa. Porque quando você vai justificar, você tem que colocar o NIS de cada um. E não tinha NIS, porque as pessoas não eram beneficiárias nem do Auxílio Brasil e nem estavam inscritos no cadastro único. Aí começamos a colocar o pessoal do cadastro único. Mas vocês sabem que o pessoal do cadastro único não queria, porque qual é o maior benefício que eles querem? O Auxílio Brasil. Se você perguntar para todos vão dizer a mesma coisa, 100% do Auxílio Brasil que eles querem. Eles esquecem dos outros benefícios que eu citei aqui, que às vezes é muito mais vantajoso, porque dependendo de energia, você vai ganhar muito mais desconto do que o próprio Auxílio Brasil. Então,
que acontece? Existe capacitação dos municípios, sim, para essas pessoas que estão vulneráveis, que estão dentro do cadastro único ou não, ou a comunidade. No meu município tem lá vários cursos, tem o Senai, tem curso nos CRAs, para essas pessoas que queiram, né? A gente não vai obrigar, que queira participar. No nosso município tem, nos outros municípios também tem. No Novo Gama tem, na Cidade Central também tem. Então tem, a porta é aberta. Cabe a eles se prontificar a fazer o curso. Tem outra pergunta, não tem? Faça a pergunta. Abre o microfone, tá? A outra pergunta seria, né, meio que vinculada a essa, né, porque assim, o Bolsa Família, ele causa muito preconceito, né, das pessoas que não precisam, não sei por quê, porque eu acho um programa muito interessante, principalmente se ele tiver vinculado a essa questão da capacitação, né? Uhum. Mas assim, por que causa tanto preconceito, tanto olhar assim torto para o programa, né? Seria essa pergunta. Muita gente acha o seguinte, acha que as pessoas que estão lá simplesmente não precisa receber, que eles precisam de emprego, de trabalhar. Então muita gente fala assim, eu preciso de emprego, eu não preciso de auxílio. Então, o que a gente faz? Simplesmente as pessoas se sentem assim, vulneráveis em relação ao preconceito das outras. Mas eu falo direto isso. Gente, é o seguinte, se a pessoa está precisando naquele momento, futuramente ela pode não precisar daquele benefício. Então, onde que eu falo, gente, vocês hoje estão precisando, pega o benefício, amanhã você não precisa, venha voluntariamente, porque existe lá no Cadastro Único o voluntariamente. O que é o voluntariamente? Simplesmente eu ir lá, pedir para sair do programa, que eu não preciso mais. Isso acontece. Lá no meu município, às vezes acontece. A gente fica agradecido. Às vezes, quando a pessoa, semana retrasada, apareceu uma lá. Eu queria falar com o gestor, falei com ela, falou assim, eu não preciso mais do Auxílio Brasil, tem como você me bloquear o benefício? Aí eu fui questionar ela o porquê que ela não precisava mais. Ela falou, não, eu comecei a trabalhar, eu não preciso mais. E não há necessidade de eu pegar o Auxílio Brasil, porque eu preciso que outra pessoa receba. E eu estando recebendo, sendo que eu não preciso, eu estou tirando o direito de outra pessoa que realmente necessita. Então, eu falo que muita gente, não precisa, não faz. Mas, assim, não é fácil conseguir achar esse público que não precisa. Não é fácil. É igual muita gente assim, ó. Eu vi até a questão que me mandaram, em relação da pergunta das pessoas invisíveis. Quem é essas pessoas invisíveis? Aquelas pessoas que estão lá no fim do mundo, que a gente não consegue achar ela. E elas, às vezes, não vêm até a nós. Então, nós precisamos fazer uma busca ativa, ir lá na pessoa e ver a situação da pessoa. Essa é uma questão que nós colocamos aqui realmente, porque quem são essas pessoas invisíveis que o governo fala tanto, né? Descobrimos 30 milhões, 40 milhões de invisíveis no Brasil. Por conta da pandemia, né? Teve a pandemia, aí de repente o governo teve que fazer um programa emergencial correndo, e aí descobriu que tinha um monte de gente que não estava... não tinha sido mapeada ainda, essas pessoas, né? Elas não tinham sido mapeadas ainda. Quem são essas pessoas e, como diria aquele programa, né? Que tem um programa, quem são, de onde vêm, para onde... Então, quem é as pessoas invisíveis? São aquelas pessoas que necessitam do programa, são aquelas pessoas que o governo percebeu que essas pessoas não têm condição de ir até lá. Então, a gente, como gestor, tem que ir até ela, e nela vir até nós. Porque, geralmente, elas não têm condição, elas não sabem dos direitos dela. Ela não sabe que ela tem um direito, tem um benefício. Então, essas pessoas invisíveis... Eles bateram muito nessa técnica das pessoas moradoras de rua e as pessoas que era empregado e que virou catadores de material reciclagem. Então, teve muito isso. Então, o mais invisível que eles bateram foi nisso e nas famílias que a gente não consegue, principalmente o pessoal rural, né? O município tem as pessoas rurais que estão lá no final, estão lá longe e não sabem vir até a gente. Então, como que a gente vai achar essas pessoas invisíveis? É indo até elas. Então, cada município saber quem essas pessoas que estão lá, que não estão ainda com o cadastro único, ou que têm direito ao benefício e não estão cadastrados no cadastro único. Então, cabe a nós, o município, fazer a busca ativa dessas famílias invisíveis para colocar dentro do cadastro único. O que é o COMPI? Eu até me assustei, tá? Porque o COMPI eu sou membro do COMPI,
que é o COMPI? É o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. É um conselho que cuida da parte racial, do preconceito, dessa situação toda. Então, nós no município temos ele, eu sou membro dele, a presidenta é a Mariângela. Então, a gente tem lá o conselho que foi feito há muito tempos atrás, desde 2015 tem a lei no município do COPI. Hoje são em torno de 10 membros que a gente tem, cada um da representação. Tem representante dos ciganos, tem representante da comunidade terreira, tem representante da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Saúde. Então, esses representantes vão fazer política pública para a igualdade racial. Então, nós lá lutamos muito por isso, e principalmente eu como membro do conselho, porque a gente pegamos uma lei, por exemplo, às vezes a gente tem que pegar uma brecha para poder a coisa andar. Então, em 2015, a gente pegou uma brecha do vereador Silvano e ele montou a lei e colocou na Câmara e foi aprovada, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Mas a lei, ele sabe aquele negócio de copiar e colar? Ele copiou lá do Paraná. A realidade do Paraná não é a realidade do município. Então, o que acontece lá é totalmente diferente de nós. Então, nós estamos há 3 anos tentando editar essa nova lei, fazer a alteração. Não, está regulamentada. A gente precisa alterar a lei para a realidade do município, para a realidade da nossa região. Qual que é a diferença assim, da realidade do município? Lá, simplesmente lá eles colocaram muitas coisas que não tem nada a ver com nós, nada a ver com o nosso município. Se você vê a lei, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Não existe. Aí a gente tentou, de tudo que é forma, a alterar essa lei. Mas existe no empecilho, em relação ao governo, porque é ele que tem que mandar a lei, né? E a gente, depender do governo, às vezes a gente barra, né? Por exemplo, igual a gente fala assim, ó, membro da sociedade civil, a gente tem lá, representante. Entidade de preservação e divulgação da tradição artística afro, nós temos. Organização não governamentais, nós temos. Aí, quando eles colocam Sindicato de Trabalhadores do município, a gente tem lá no município. A Ordem de Advogados, a gente não tinha no município. Temos agora. Se eu ver, aí ele colocou várias coisas, a gente não, é a realidade nossa do município lá. Eles colocou que a gente precisava, no município a gente não tem cigano. Como que eu vou ter um representante cigano? Lá no sul tem mais, né? Então, são coisas que lá que a gente não tem aqui. Então, a gente está lutando para que altere essa lei, para a gente ver a realidade. Mas, enquanto a lei não veio, o que a gente está querendo? A alteração da lei. Mas o próprio vereador Silvano não poderia... Não é mais vereador. Não em 2015, lembra da lei? Em 2015. Então, e agora já não pode mais, porque só quem pode é o prefeito. À medida que você faz a lei e sanciona a lei, tem que ser uma mensagem do executivo. Então, a lei a gente precisando alterar, o decreto a gente está atualizado, está de boa. O plano, que a gente ganhou uma grande situação, o Plano PI. O que é o Plano PI? É o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Então, tudo que a gente tem lá no município, a gente colocou aqui. Então, o Plano Municipal, a gente está tudo aqui. A gente conseguiu uma coisa do último, sendo que a última coisa é o Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Então, todas as políticas públicas de saúde, educação, assistência, cultura do governo, está dentro desse plano aí, que era a última coisa que a gente queria. E a gente conseguiu aprovar ele. A gente aprovou ele já tem um decreto, ele está em execução no município, mas a gente quer o quê? A gente quer alterar a lei do COMPI e queremos também criar o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Por quê? Para vir recurso do governo federal para implantar essas políticas públicas. São 3 raças praticamente distinguidas aqui no plano, que são os pretos, os ciganos e os povos indígenas. É porque esse plano foi feito assim, segundo o plano nacional, essas são as raças existentes no Brasil. Mas tem mais, né? Tem. Lembra que eu falei para você que a lei fala também outras coisas de outras religiões que a gente não tem no município. Aí como a gente vai colocar? Mas lá tem os povos do terreiro que você fala. Não, mas esse a gente tem. Mas tem outras congregação, não sei nem como dizer, que não tem dentro, não tem no município. Então, por isso que a gente tem que alterar a realidade. Então, o nosso plano municipal está pronto, está aprovado, está tudo certinho. Mas nós precisamos de quê? Nós precisamos... Até a gente tentou marcar uma reunião com o prefeito para a gente alterar esse plano, para alterar a lei,
nesse mês, que é o mês de novembro, mês da consciência negra, mês da Semana Nacional da Consciência Negra. Então a gente precisa que essa situação reveja para nosso município ficar ver a realidade nossa. O prefeito lá é sensível a Muito sensível. Pelo menos não é. Agora, quando é para resolver o problema, comigo ele não tem problema. Então, eu falo, prefeito, vamos resolver isso. Mas, assim, de tanto trabalho que a pessoa tem, às vezes, você fala assim, isso é de menos, deixa para depois. E vai deixando e vai passando, né? Então, a gente conseguimos, falamos até com o pessoal da assessoria, que a gente vai, na segunda-feira que vem, a gente vamos lá, tentar reunir com ele para alterar essa lei e mandar também um fundo municipal de promoção de igualdade racial. Então, o que é o CONPI? CONPI é um conselho municipal que cuida das políticas públicas da igualdade racial. O que é a igualdade racial? É as pessoas, aquelas pessoas, não é só a pessoa de comunidade terreiro, não é só cigano, não é só quilombola, não é só pessoas ribeirinho, é todo aquele público-alvo que enfrenta hoje em dia os preconceitos raciais. Tem muito preconceito no Brasil ainda? Muito. Não é fácil isso aí, isso eu lhe digo. Existe aqueles preconceitos assim, neutro, né? Que a pessoa fala e a pessoa não percebe, né? Mas quem é muito atento à situação, a gente percebe. Opa, tá falando alguma coisa, nada a ver. Você fala assim do pessoal mais antigo? Ou pessoal, ou esse preconceito ele existe mesmo nos nossos povos? Assim, na nossa tradição, né? É difícil você tirar, né? É difícil você tirar, porque às vezes você fala assim... até agora, a situação do nordestino, porque voltou em fulano de tal, é isso, aquilo lá. Então, é um preconceito, tem nada a ver. Não é porque eu sou nordestino que eu vou votar porque fulano quer ou se não quer. É a minha opinião que eu tenho que dar, a minha opinião que eu tenho que votar em quem eu quero. O voto é meu. Então, um preconceito assim existe. Só que os preconceitos a gente tem que entender o que é preconceito. Não é porque a pessoa chamou, fulano é isso. É preconceito contra a minha pessoa. Não. Vamos ver o contexto que ele falou. Por que ele falou aquilo? Você talvez provocou. Quando você provoca, aí não é preconceito. Você está provocando a pessoa a fazer uma coisa que vai sair espontaneamente. Dependendo da situação, você vai sair espontaneamente aquilo ali. Então, você tem que avaliar. Opa, se a pessoa chegou em você e falou isso, aí você vai... peraí, aí está falando uma coisa que não condiz. Não é isso. Então, o preconceito está aí. Não é esse mimimi que muita gente fala... A história do mimimi. Porque fulano falou isso, falou que eu sou feio, sou isso. Não. Ele não deve ter falado. Você, nas entrelinhas, você deve ter provocado a pessoa e a pessoa soltou aquilo lá. Então, eu falo direto lá no conselho. Gente, não é que a pessoa sofreu o preconceito, a gente tem que avaliar qual é o preconceito. Avaliar a situação do que foi falado, o contexto que foi falado. Realmente dá para ser preconceituoso aquela situação que falou? Aí a gente vai julgar. E a gente tem muito lá no CONPI que a gente tentamos receber denúncia, né? Mais denúncia de abuso, né? De abuso sexual, de abuso de preconceito, de intolerância religiosa. Mas as pessoas hoje em dia têm vergonha de fazer essas denúncias. Por quê? Se eu for na delegacia denunciar que eu sofri uma intolerância religiosa, a pessoa simplesmente vai dizer, o delegado ou a delegada vai conversar com você, ela vai te iludir para que você tire a história daquela, do preconceito, para te dizer injúria racial. Porque injúria racial não dá nada. Injúria racial não é crime, né? O preconceito racial é crime, a injúria não. Então, o delegado sempre leva, nem todos, mas tem um que sempre vai levar para esse outro lado, para tirar a ideia de você que... Porque, assim, não existe a delegacia especializada, só que em Brasília tem uma. Mas lá no estado de Goiás também só tem uma em Goiânia. Você não vai sair daqui para ir para Goiânia e denunciar, né? É impossível. Faz sentido, né? Aí você vai na delegacia comum, aí é onde está o contexto, que eles vão trocar. Eles vão tentar. Tem certeza que você quer fazer isso? Tem certeza que você quer fazer isso? Você não é melhor fazer... vamos dar um jeitinho aqui. Dá uma outra opção, né, para ele. E a gente até fizemos um levantamento, estou esperando o resultado, o levantamento de... Quanto que é, no município, qual a porcentagem de intolerância religiosa, de preconceito, desses dados que a gente está precisando lá para o CONPI, dessa situação dos preconceitos no município. Para combater. Tá, joia. Antes da gente terminar o programa, eu queria fazer 3 perguntas para você. Na verdade, 2 perguntas e no final eu quero que você deixe uma mensagem. A primeira pergunta é, durante esse período todo que você trabalhou, 8 anos, né, que você está trabalhando com assistência social, e na sua vida também, qual foi o momento mais difícil? Na assistência, né? Sim.
Quando eu trabalhava na própria secretaria, sem ser no cadastro único, eu tive uma situação com uma assistente social chamada Andréia, que eu e ela fomos fazer uma visita na casa da família. Foi nessa hora que eu percebi que realmente precisa de um olhar, mas um olhar, assim, dizer assim, olhar carinhoso, um olhar atento da situação. Chegou uma pessoa e falou, gente, fulano de tal, em tal lugar, precisa de uma visita domiciliar lá, devido que ela está passando fome. Quando a gente fala que a pessoa está passando fome, a gente vai na casa da pessoa, né, a gente fala assim, não, o vizinho deve ajudar, fulano de tal deve ajudar, não é possível estar passando, a igreja vai ajudar. Tá bom. A pessoa denunciou, a gente foi lá na casa dessa pessoa, e quando chegamos lá, realmente a pessoa morava numa casa simplesinha, não tinha nada, a maior pobreza que eu nunca tinha visto na minha vida. A pessoa, quando eu cheguei lá, estava cozinhando. Depois eu vim descobrir que realmente comia, não sabia no dia. Isso faz uns 7, 8 anos. Então, cheguei lá, a pessoa estava cozinhando mamão verde para comer. A cesta que a gente tinha levado estava dentro do carro, que a gente sempre levava dentro do carro, mas para a pessoa não mostrava, porque a gente ia ver a realidade da família. E quando chegamos nessa casa, eu e a Andréia, a gente percebeu que assim, a pessoa era humilde, sim, toda humilde, a situação todinha. A gente pediu os documentos dela, ela não tinha um documento, os ratos comeu tudo. Aí, quando a gente ficava olhando, a gente conversando com ela, os ratos passando passando nas nossas pernas. Não é de rir, né? Mas é verdade. Então, os ratos passando nas nossas pernas. Aí a Andréia falava assim, Cleijus, pelo amor de Deus. Ela mora em Sobradinho, a Andréia, e ela se formou na UNB. Então, tem outra estrutura, né? Então, ela falava assim, Cleijus, um rato no meu pé. É de rir, mas assim, não rir da situação, rir da história. Da história. Aí eu falei, André, calma, vamos resolver o problema. Senhora, me vê os documentos. Tinha um documento, gente, nenhum registro, não tinha documento nenhum. Aí a gente questionou, senhora, mas cadê o documento? A gente precisa do documento para fazer a ficha da senhora. Aí a gente perguntou para ele, cadê os documentos? O que a senhora fez? Meu filho, os ratos comeu tudo. Misericórdia. Não tinha documento, era 4, 5 pessoas na casa, não tinha um documento. A gente falou, tá bom, mas a senhora tem algum documento, algum papel aí que prova alguma coisa? Não tinha nada, que os ratos comeu tudo. E realmente a gente comprovou que os ratos comeu, porque a gente passou nos ratos, né? Muito. Aí tá, a gente falou, o que a senhora tem para almoçar hoje? Ela levou no fogão de lenha, que ela estava cozinhando, ela levou as cascas do mamão, estava aqui do lado, e aquele mamãozinho picado, como fosse abóbora, com água e sal na panela. Aí a gente falou, meu Deus, eu falei de André, pelo amor de Deus. E eu nunca tinha visto. O impacto foi muito grande. Corre lá no carro e pega a cesta. Então, dessa vem diante, eu tenho um olhar assim. Claro que o povo fala muito, eu sou muito rígido. Não é ser rígido, porque depende da situação, a gente tem um impacto. Tem certa gente que fala, eu estou passando fome, a gente vê que a situação, passando fome com uma situação muito melhor, a situação que a gente fala assim, chega com carrão, chega com isso, chega com aquilo. Então, essa situação de passar fome não é fácil de ser convivida. Então, essa situação dessa mulher comendo mamão verde me impactou muito grande. Foi na assistência que eu passei esse impacto, foi de onde que eu fui ver um olhar, eu com a André. Finalizando a história, realmente entregamos a cesta, a mulher se alimentou. Depois a gente voltou outros dias lá, a gente orientou, era toda a situação, de, a primeira coisa que você tem que fazer é a situação da casa, tem que limpar, porque a situação é essa, aquela até a gente chegou. Então, essa foi da mais impactante que eu passei já na assistência. A outra era o quê? A outra é, qual foi o seu maior arrependimento? O que você se arrependeu que se fosse hoje você faria diferente? Na assistência? Na sua vida, eu faria diferente. Eu falo muito. Eu simplesmente eu fui professor, sou técnico de enfermagem, e tudo isso eu fui fazendo aos poucos. Eu fiz o curso e fui lá ver a realidade. Então, quando eu fiz o curso técnico de enfermagem, com a maior coisa, quando eu vi assim, eu falei, meu Deus, será que eu devo ser isso mesmo? Porque quando eu fui estagiar, passei uma semana estagiando no Araújo Jorge, em Brasília, lá em Goiânia. Quando eu vi as pessoas que chegavam bonzinho, no hospital, para internar, para fazer algum procedimento, e quando a pessoa saía morto, eu falava, meu Deus, eu não dou conta, eu vou pirar. Então, quando eu vejo a pessoa nessa situação, eu falei, não dou conta disso aqui não.
eu vou estagiar, porque eu tenho que terminar o curso e tal. Mesmo assim, eu trabalhei na área de saúde muito tempo. Mas eu sempre evitei determinados departamentos, porque eu sabia a situação. Que chega uma hora, por exemplo, igual chegou uma menina de 15 anos, boazinha, só foi fazer uma cirurgia de retirar um negócio. E quando ela voltou morta do centro cirúrgico. No Aral Jorge, você sabe que é o Hospital de Câncer de Goiânia. Então, é muito impactante lá, principalmente na parte da cirurgia. Não é que... E eu falo direto, o meu pai teve câncer, morreu de câncer. Então, eu fui contra ele fazer a cirurgia. Por que eu fui contra? Porque eu passei um mês. No Aral Jorge eu vi que à medida que você mexe com a doença, a situação, meu pai estava com câncer, já estava todo no corpo, então não tinha mais o que fazer. Eu sei que não tinha mais o que fazer, mas o médico, oncologista, falou, não, tem que fazer a cirurgia. E uma cirurgia que no início do tratamento já foi falado e ele recusou-se a fazer, o meu pai recusou, que era retirada do testículo. Por que retirada do testículo? Porque o câncer de próstata se alimenta do testículo. Você pode ver que a maioria das pessoas que têm câncer de próstata, a primeira coisa é tirar o testículo dele. Tirou os testículos, para o nordestino é o quê? Acabou. Não faz. Eles não deixam, o nordestino não deixa. Eles são machistas, não deixam. Eu sou nordestino. Então, não vão deixar, porque acabou, tirou os testículos, você não é mais homem. Você não tem mais, é só... Então, ele se recusou na época, e quando chegou em Goiânia, o médico passou lá, disse que ia ficar bom, não sei o que, esquema lá, e eu recusei, minhas irmãs, todo mundo recusou, ninguém assinou, meu irmão foi lá e assinou. Tirou os testículos. Quando tirou, parou de alimentar, porque ele se alimentava de lá, foi para onde? Para a garganta. Fechou a garganta, 15 dias morreu. Nossa. Então, existe isso. Então, a parte assim, mais assim, não é tão triste, mas a parte que eu não pegaria assim, era a parte do oncologia de qualquer hospital. Em outras situações eu trabalhei, mas essa parte da oncologia não dá conta. Nossa, não dá conta. É muito triste, né, rapaz? A pessoa entrar vivo e sair morto. E a maioria acontece isso. Mas não é culpa do médico, tá? Eu quero deixar bem claro, não estou aqui culpando o médico. É a situação. É porque o negócio não é fácil. E às vezes é muito avançado, né? Não tem cura, né? Não tem cura. Para ter cura de câncer tem que ter um início mesmo, início, né? Eu vi uma história sobre isso, de uma pessoa, acho que eu li em algum lugar, eles citavam a questão de um buraco na rua. Você vai todo dia andando aqui no seu carro tranquilamente, aí um dia alguém fala, tem um buraco naquela rua, pronto. Acabou, aí você já vai pensar que vai ter engarrafamento, que vai ter isso, que você vai cair no buraco e tal. Enquanto você não sabe do buraco, ele podia estar lá. Você passava todo dia ali, mas a partir do momento que você sabe do buraco, aí o negócio... É desse jeito. Quando você tem um câncer, você não sabe. Se você não souber, parece que você consegue sobreviver mais dias. Quando você parece que o sistema imunológico acusa tudo, aí a pessoa vai... Meu pai tinha quase 80 quilos, morreu com 40 quilos. Só o osso, só a carcaça, né? Eu queria que você, antes da gente concluir, deixasse uma mensagem para o nosso espectador. Eu quero aqui agradecer a vocês pelo convite. Eu quero até pedir desculpa, porque a gente ficou um tempão para poder vir, porque a minha vida não é fácil lá em Valparaíso, porque assim, além de eu ficar no cadastro único, eu ainda estudo à noite, então saio, vou para casa e vou para a faculdade, então é uma coisa de loucura. Então eu fiquei protocolando, falando para ela, Fátima, aguarda, eu vou, espera que uma hora eu chego lá. Não é fácil, mas eu chego. Então, ela ficou, quando foi um erro, que ela falou comigo antes de ontem, eu falei, Fátima, é o seguinte, minha filha, amanhã não dá, que é jogo do Brasil. Como que eu vou para ir para um jogo do Brasil? E não sei o que. Ela falou, meu Deus, eu não me atentei. Eu pensando que era quarta. Eu toquei todos os dias. Eu pensando que era numa quarta e sendo que já era numa quinta. Eu falei, não dá. Aí eu falei com ela, mudou para hoje. Então, eu quero aqui agradecer a vocês pelo convite, deixar à disposição, se precisar da gente voltar, ou se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente, que a gente está lá à disposição. Eu tenho uma equipe lá de quase 20 funcionários, tudo capacitado, tudo pessoas pronta para o trabalho. Eu falo direto para a minha equipe, que a minha equipe tem que ser assim, igual a eu, proativo. E eu sou uma pessoa assim, que eu sei e passo para todos. Não tem negócio, só eu vou fazer. Não, todos têm que saber. Porque um dia eu estou lá, um dia eu posso sair, um dia eu posso ir para outra situação e eles continuar lá.
Então, eu não tenho esse negócio de dizer assim, é meu, só eu sei, só eu faço. Não, infelizmente eu não tenho. E eu trabalhei isso muito com a Chile também, que é a Cirlei. Eu e Cirlei... E olha que eu fui funcionário da Cirlei, viu? Eu fui professor de curso de cabeleireiro dela. Foi, de curso de capacitação de cabeleireiro da Cirlei. Então, você vê onde que eu cheguei. Eu era lá embaixinho, onde eu cheguei. Cheguei no mesmo carro que ela já ocupou um dia, né? Legal. Que fez um belo trabalho lá em Valparaíso. Então, eu quero agradecer a vocês pelo convite e quero deixar aqui o meu carinho a todos que estão nos ouvindo, dizer o seguinte, precisando de alguma situação, está passando por alguma situação de vulnerabilidade social, escreve no cadastro único. Vão lá, se inscrevam, não tem problema. Agora, tem que se atentar, antes de eu procurar os meus direitos, eu tenho que me atentar ao que eu tenho direito. Se não adianta eu ter uma renda de R$3.000 e vou fazer o cadastro único, sendo que eu não vou ter direito a nada. Para que eu vou fazer? Quero fazer? Posso fazer? Pode. Mas não há necessidade, porque eu vou ter que ficar num compromisso de todo ano ir lá atualizar o cadastro. Então, se você não precisa, sim, mas se você quer fazer o cadastro único ou conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, procure uns CRAs mais próximos da casa, indique essa pessoa, orienta ela a fazer o cadastro único. E nós esquecemos só uma situação dos documentos que tem que levar. Quais são os documentos que precisam? Primeira coisa, CPF é o primeiro lugar. CPF, identidade e comprovante de residência. Esses é os 3 específicos que precisa. Os outros é assim, se a criança tiver o CPF, leva o CPF. Se não tiver, leva a certidão de nascimento. E, às vezes, o CPF está com problema na Receita Federal. A gente não consegue cadastrar ele. Tem que arrumar o CPF primeiro. Ou então a gente tenta cadastrar a pessoa com o título eleitoral. Tá? A gente tenta cadastrar, se o título estiver em dia, a gente consegue cadastrar ele. A gente não pede carteira de trabalho em nenhum momento. Lembra que eu falei para você que a gente cruza os dados, a gente sabe que a pessoa está trabalhando, então a maioria dos cadastros únicos no país não pede mais, tá? Então é só mesmo identidade, CPF e comprovante de residência. E o peso só depois, né? Quando ele for beneficiário. Aí tem que manter o peso das crianças. O peso e a frequência escolar. Então, eu quero dizer assim, eu quero agradecer e quero dizer o seguinte, precisando, estamos à disposição. Não é só Valparaíso, aqui em Brasília também, eu sei que tem uma dificuldade das pessoas se inscreverem. Na nossa terra, lá no Nordeste. No Nordeste também, então tem uma dificuldade, mas assim, o que acontece? Procure, se não conseguir hoje, vá amanhã, faça os seus agendamentos, faça o cadastro único, para futuramente, quando você precisar, você já ter o cadastro único, tá bom? Clei Gilson, não tem um L no final não, é Clei Gilson Nascimento. Muito obrigado pela sua presença aqui, eu fiquei muito feliz, foi muito esclarecedor para todos nós, as meninas aí ficaram super felizes, né? Nós temos aqui todas mães, né? E qual é o peso do Pedrinho? 15 quilos? Com 4 anos? Não, 3 anos. 3 anos, tá grandão, 15 quilos com 3 anos tá bom, tá? Tá grandão, tá ótimo. Tá comendo muito. Tá comendo muito. Muito obrigado, Cleidilson. Quero agradecer você também que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar o joinha pra gente. E se ligue porque nós vamos sortear vários brindes nos próximos dias aí, tá bom? No mês da Copa, toda semana vai ter um brinde, a gente vai sortear um brinde para vocês aqui. Quero agradecer as meninas, o rapaz ali, o convidado do Cleidilson, meu nome dele? Rani. Obrigado, Rani, obrigado, equipe. Vamos ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, fui!